Continuando então, agora nós vamos dar o avanço pelo físico, né? E como eu já expliquei, o físico, o avanço, nós vamos dividir ele em duas partes. O físico com step e o físico sem step. O que é isso? Porque, na verdade, o físico você só vai utilizar quando você não conseguir identificar um avanço nem pela duração, nem um avanço pela unit. Tá? O físico, praticamente, ele não tem um cálculo de avanço. Você informa um avanço, você diz que é 20%, é 30%. Você não tem uma referência. Então, para não ficar muito vago esse número, né? A Oracle, o Primavera, ele te dá uma dica que você pode dar um avanço utilizando o STEP. O que é o STEP? Nós já falamos sobre o STEP em aulas passadas, né? É quando você tem uma atividade e essa atividade ela tem uma execução, uma forma de execução, e você não quer colocar essa forma de execução em forma de atividade. Por quê? Porque, de repente, são execuções que fogem um pouco do objetivo principal do seu projeto. O melhor exemplo, que eu já falei, é o exemplo da compra de materiais. Você tem um passo a passo para comprar materiais. Só que você não quer colocar esses passos referente à assinatura de contrato, referente à cotação, no meio das atividades, porque não tem muito a ver. Você apenas quer controlar isso e nem é da sua área executar essas atividades, você quer apenas controlar. Então você pode colocar essas atividades como steps dentro de uma atividade. Você pode colocar esses passos como steps dentro de uma atividade. Correto? Como é que nós vamos fazer isso? Bom, então, nesse nosso projeto, nós vamos dar o avanço pelo físico com steps. Toda vez que eu olho para cá, porque o meu controle me dá pausa e fica do lado de cá, não repara não. Então o que eu vou fazer? Vou dar um avanço pelo step. Então a primeira atividade nós já conhecemos, é um marco de início. Tá? E antes de dar avanço no marco, eu vou mudar o meu data date, vou vir aqui em projetos, e vou colocar meu data date para segunda-feira. Tem aqui o marco de início e inicio ele. Ó, já foi concluído. E agora, na atividade A, eu vou dar o avanço pelo físico com steps. Primeiro passo, mudar ele a steps, né? Físico. Certo? Próximo passo, eu vou identificar os steps, que eu não vou dar avanço nem por aqui e nem por aqui. Vou dar avanço por aqui. Aliás, está faltando o recurso daqui. Deixa eu colocar o recurso daqui. Aqui, nosso ajudante. Certo? Então, eu tenho aqui dois passos para serem dados. Tá? Cada passo tem um peso. Peso 1 e peso 3. Esse peso 1 significa um avanço de 25% e o outro 75%. Tá? Esses pesos, vocês que vão escolher. Aqui eu só dou um exemplo desses dois passos aqui. Normalmente nós temos vários passos aqui. Outra coisa muito importante, tá? Se eu der um avanço por aqui simplesmente, eu vou fazer isso com vocês. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um avanço sem passar uma outra informação importante. Faz quando que eu esqueci dessa informação importante. Eu dei um avanço aqui no marco de início, beleza, e vou dar um avanço aqui na atividade. O que eu quero? Eu quero que o físico ele venha para cá. Então eu venho aqui no Steps e marco que esse passo foi concluído. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Isso significa um avanço de 25%. Tá? Porém, quando eu vejo aqui, ó, não aparece nada. Ou seja, o padrão, o Primavera, ele não traz o avanço do step com o avanço da atividade. O padrão está desligado. Você tem que ligar isso, você tem que autorizar ele a fazer esse cálculo do avanço da atividade de acordo com o avanço do step. Você vem aqui na janela de projetos e vem aqui nessa guia Calculation e marca essa opção aqui, ó. Essa opção fala exatamente isso, que o avanço da atividade vai ser baseado no avanço dos steps. Quando eu venho aqui na janela de
atividade, aqueles 25% agora estão aparecendo aqui. E eu não posso mudar ele aqui, tá? O 25% foi dado de acordo com o STEP. Certo? Por quê? Porque esse passo tem 25%. Agora, eu tenho que lembrar de dar avanço também nos recursos, porque o avanço aqui não é automático. Repara, ele não deu avanço nenhum aqui, ó, nos recursos. Continua ainda com 0%. Então, não posso esquecer de dar avanço também. E eu tenho que dar o mesmo tipo de avanço. Se eu colocar uma outra coisa aqui, okay, ele vai aceitar. Ah, então, é assim, se eu estou controlando a atividade de acordo com o STEP, então eu vou colocar um esforço aqui de 25% também, porque foi esse o avanço dos STEPs. Agora sim, agora a minha atividade foi dado avanço corretamente. Porém, eu também tenho que observar que esse campo aqui, o remaining, ó, tá vendo? Passou para 6, então retira aquele corretamente que eu falei, está errado. Ele não pode mudar, porque se ele mudar, significa que esse campo aqui está congelado, ó, ele continua com 5 dias. Então, mesmo que eu der avanço de 99% nos steps, ele vai continuar 5 dias. Então, está errado. Antes eu tinha que ter mudado aquele parâmetro. Ou devolver, sempre você devolve, tá? Não tenta corrigir por aqui não. Devolve ele, devolveu para ele. Vem aqui, aqui nem precisa mexer. Você vai lá no Duration Type e solta a duração. Coloca Unit per Time. Agora sim, agora você pode dar os 25%. E observa que ele agora está dizendo que faltam 3,75 dias para terminar essa atividade. Certo? Porque eu botei 25% de avanço. Ok? Então, essa é a forma de avanço pelo físico. Então, antes de dar avanço pelo físico, observa o Duration Type. Ele tem que estar nesta posição aqui, Fixed Units per Time. Ele dá o avanço correto. Ok? Então, esse é o avanço pelo físico com STEP. E na próxima aula eu vou falar pelo avanço físico sem STEP, que é o mais fácil de todos.